Amém, irmãos, irmãs, bom dia. Graças a Deus pelo ensinamento bíblico, que muitas vezes nos confronta, tira as nossas falsas expectativas. Eu louvo a Deus por isso. Uma instrução tão rica como tivemos nesta manhã, Louvado seja Deus. Convido os irmãos a abrir a palavra de Deus no livro, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9. Nós vamos dar continuidade à exposição dessa carta. Vamos tratar de um assunto bastante sério, que infelizmente em alguns locais acaba sendo deturpado, mas pela graça de Deus, na dependência do Espírito Santo, vamos expor a carta de Paulo, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. Nós vamos até o versículo 14, se Deus permitir, nesta manhã, e depois nós daremos continuidade, então, no estudo dessa carta tão rica, que é a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Muito bem, 1 Coríntios capítulo 9, versos 1 até o 14. Não sou eu, porventura, livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus nosso Senhor? Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outrem, certamente o sou para vós outros. Porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. A minha defesa perante os que me interpelam é esta: não temos nós o direito de comer e beber? E também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura falo isto como homem, ou não o diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele o diz? Certo que é por nós que está escrito: pois o que lavra, cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, seria muito recolhermos de vós bens materiais? Se outros participam deste direito sobre vós, não o temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos desse direito. Antes, suportamos tudo, para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Até aqui, irmãos. Vamos orar ao Senhor, pedir que mais uma vez o Espírito Santo nos ilumine e lance luz sobre a palavra do Senhor, Pai, nós diante do Senhor estamos, crendo, Senhor, na manifestação do Teu Espírito Santo conosco, nos instruindo, trazendo luz sobre a Tua santa palavra, Senhor. Eu peço nesta manhã, ó Deus, conceda-nos, Pai, sabedoria do alto, traga, Pai querido, esperança aos corações, vivifica, Senhor, os corações mortos e edifica aqueles que o Senhor já escolheu e vivificou, ó Pai. Seja conosco nesta manhã, Pai querido, guarda-nos de todo mal e, acima de tudo, Senhor, glorifica o Teu próprio nome, Pai. Esse é o nosso pedido, Pai, com uma santa expectativa de, mais uma vez, ouvirmos a Tua voz através da santa e preciosa Escritura. Assim oramos e Te agradecemos pela Tua presença maravilhosa conosco nesta manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos queridos, o tema para esta manhã: a liberdade e os direitos do ministro do Evangelho. Então, nós vamos falar de alguns pontos, e aqui o apóstolo Paulo, ele faz um link do final do capítulo 8, versos 13, com o início do capítulo 9. Se nós olharmos o verso 13 do capítulo 8, ele vai dizer: e por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Nós tratamos no capítulo 8 dessa carta, falando sobre a questão da comida sacrificada a ídolos. Então tinha aquele grupo dos fracos, que
que acusavam os fortes, né? Os fortes que eu digo, não fortes em si mesmo, mas aqueles que já eram mais esclarecidos, que tinham apacentado nos seus corações que comer comida sacrificada a ídolos não tinha problema nenhum, né? A questão era você não ter dúvidas no seu coração, que tudo aquilo que não provém de fé é pecado. Então, Paulo deixa bastante claro essa questão, trata do assunto. E no final, no verso 13, Paulo então, chegando aqui, ele diz: se isso é um grande problema, isso está trazendo confusão para os meus irmãos, eu vou deixar de fazer isso para não ser uma causa de tropeço para os meus irmãos. E no início da carta do capítulo 9, ele já começa com algumas perguntas retóricas. E ele vai trabalhar até o versos 14, sempre trazendo sob forma de perguntas. Por que isso? Paulo estava sendo, de certa forma, desprezado por alguns irmãos e até sofrendo algumas acusações injustas. Isso traz um consolo para o nosso coração. Porque às vezes a gente pensa que, poxa vida, agora eu sou crente, né? Sou cristão, eu não vou ter mais problemas. Ao contrário, irmãos. A palavra de Deus nos deixa bem claro, né? Todos quanto querem viver piedosamente serão perseguidos. E Paulo mostra para nós a evidência dessa perseguição, ele como um apóstolo dentro da própria igreja, sofrendo essas dificuldades. Então, ele faz um link aí do final do capítulo 8 com o início do capítulo 9. Quando ele percebe, ele entende que tudo aquilo estava trazendo problema, então ele traz esse verso 13 do final do 8 e já faz um link na seguida. Então, quer dizer, e por isso, se a comida serve de escândalo, meu irmão, nunca mais comerei carne para que não venha a escandalizá-lo. Se a comida está fazendo isso, eu não sou livre, ele já fala logo, faz uma primeira pergunta, não sou eu, porventura, livre? Se essa comida está trazendo problema para os meus irmãos, eu não tenho a liberdade de deixar de comer? Eu não posso fazer isso por amor a meu irmão? Eu não posso deixar de comer para poder fazer com que o meu irmão não tropece? A resposta é sim. Paulo era um homem livre para fazer esse tipo de coisa, ele tinha essa liberdade, né? Então ele já inicia fazendo essa pergunta logo no início, ele não está iniciando um assunto novo, ele está trazendo ainda a continuidade do capítulo 8. Então ele tem essa liberdade para poder então deixar de comer isso ou aquilo. E nós vamos ver ao longo desse capítulo, Paulo vai construindo uma ideia para lá no versículo 12, ele mostrar para os irmãos qual era de fato a intenção dessa ideia que ele vem construindo, e nós vamos ver que ele vai estar sempre trabalhando com perguntas e questionamentos, inclusive nos seus argumentos ele traz através de questionamentos, né? Então, essa é a primeira pergunta que Paulo faz aí, não sou eu livre, né? Para que os irmãos entendam, sim, Paulo é livre para fazer isso, ele tem essa liberdade. A segunda pergunta, ainda no versículo 1, não sou por acaso, não sou apóstolo, né? Claro que sim, Paulo era um apóstolo, mas por que Paulo traz esse questionamento novamente, né? Paulo vem trazendo um fundamento do seu apostolado, porque ele acaba sofrendo algumas acusações, até mesmo de não ser apóstolo. Por quê? Porque ele não era um apóstolo junto dos 12. Se nós olharmos lá no capítulo 15, ele mesmo chega a dizer que ele era um apóstolo como que fora de tempo. Ele não andou naquele período com Jesus, mas ele tem todos os pré-requisitos de um apóstolo. Paulo é sim um apóstolo e não tem dúvida. Quais são os pré-requisitos? É ele ter tido um encontro com o Senhor Jesus Cristo. E Paulo teve um encontro com o Senhor lá na estrada de Damasco, que está registrado lá em Atos capítulo 9, né, de versos 1 até o 9. E depois no verso 17, se nós olharmos lá em Atos 9, 17, tanto os irmãos podem ler em casa depois de 1 a 9, e nós vamos ver apenas o 17, que diz assim: então Ananias foi e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Então a gente vê aqui que Jesus apareceu para Paulo na estrada de Damasco.
E isso deixa claro que Paulo, de fato, teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo, né? E Paulo vai registrando o seu apostolado. No livro de Romanos, capítulo 1, versículo 1, a gente já vê essa afirmação de Paulo, quando ele diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Então, Paulo tinha sim todos os requisitos de um apóstolo, não fica nenhuma dúvida, e ele vem tratando desse assunto com sabedoria, mas também com firmeza, e ele deixa registrado nas demais cartas. Se você procurar lá em Gálatas capítulo 1, versículo 1, você vai encontrar, Colossenses, Efésios, todas as cartas de Paulo, já no início ele deixa bem firme essa ideia de que ele é sim, de fato, um apóstolo, e não fica nenhuma dúvida a respeito desse assunto. Acontece que os irmãos tinham uma certa dificuldade em aceitar o apostolado de Paulo. Lembrando que não são todos, eram parte dos irmãos ali. E Paulo, então, vem sofrendo essas dificuldades. E ele vai mostrando, então, trabalhando essa ideia, construindo essa ideia e mostrando também aquilo que era direito do apóstolo, direito que assistia a todos os apóstolos que por ali passavam, mas que com ele estava sendo diferente. Então vocês percebem, irmãos, o irmão Paulo, o apóstolo Paulo, sofrendo injustiças por parte da igreja que ele tanto amou, que ele tanto serviu. Então isso serve até de consolo, como eu disse, para os irmãos que servem a Deus nos dias atuais. Então, não esperem que tudo vai ser mar de rosas, porque nós vamos ter sim as nossas dificuldades, né? E Paulo então vem de uma vez por todas sanando essas dúvidas, apresentando os seus argumentos sob forma de questionamento, como eu disse aí. A terceira pergunta, Paulo diz: não vi o Senhor? Bom, nós acabamos de ver aqui, né? No livro de Atos, agora sim nós vamos abrir lá Atos 9, para a gente ver a passagem em que Paulo tem, de fato, um encontro com o Senhor Jesus, do versos 1 até o versos 9. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse preso para Jerusalém. Seguindo ele, estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Muito bem, irmãos. Então, aqui diz que os companheiros de Paulo nada viram, mas não fala que Paulo não viu. E Paulo sim teve aqui um encontro real com o Senhor. O Senhor esteve lá, que a gente viu no verso 17, né? Aquele mesmo que esteve contigo na estrada de Damasco. E é importante a gente entender o seguinte: existem 2 formas de contato com o Senhor após a ressurreição. Uma é através de visão e a outra através de aparição. A visão foi o que aconteceu com o apóstolo João na ilha de Patmos. Lá na ilha de Patmos, o apóstolo João foi levado em espírito. Está registrado lá em Apocalipse, capítulo 1, versos 8, 9, né? Vamos só conferir. Apocalipse, capítulo 1. Verso 9, que diz assim: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito,
no dia do Senhor. E ouvi por trás de mim grande voz como de trombeta. Então, aqui, João estava tendo uma visão do Senhor Jesus glorificado, diferente da aparição que Jesus teve com Paulo na estrada de Damasco. Então, existem essas duas formas. E aí não fica nenhuma dúvida, não, Paulo teve sim um encontro com o Senhor Jesus, ele viu o Senhor Jesus, né? Tanto que diz que Paulo, ao ver a glória de Deus como aquela luz, ele não pôde continuar olhando e ele teve então uma perda da sua visão por 3 dias depois que caíram as escamas, ele então volta a enxergar. E Paulo vem construindo essa ideia, mostrando para os irmãos que de fato ele tinha todas as características de um apóstolo. Ele tinha liberdade, ele era de fato um apóstolo, ele viu o Senhor Jesus. E a quarta pergunta ainda aí no versículo 1, acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Irmãos, no início do estudo da carta de Paulo aos Coríntios, nós vimos lá que Paulo vinha caminhando na sua viagem missionária, né? E quando ele chegou lá em Corinto, ele começou a pregar nas sinagogas. Houve rejeição por parte dos irmãos. Ele deixa então a sinagoga e vai plantar essa igreja. E ali ele fica por 1 ano e meio pregando na cidade de Corinto, estabelecendo, né? Plantando essa igreja com todo o amor do mundo. Paulo está ali para ajudar os irmãos a conhecerem mais a Jesus Cristo, pregando a palavra de Deus, falando de Cristo para os irmãos. Então, esses irmãos não tinham nenhuma dúvida, eles eram de fato fruto do trabalho de Paulo no Senhor Jesus Cristo, fruto daquele trabalho de pregação do Evangelho para aqueles irmãos. E Paulo está dizendo, vocês não são fruto do meu trabalho no Senhor? Sim, eles eram de fato fruto do trabalho de Paulo. E Paulo sempre, logicamente, lançando glórias ao Senhor. Portanto, a resposta para essa pergunta é sim, esses irmãos eram fruto do trabalho de Paulo no Senhor Jesus Cristo, sem nenhuma dúvida, né? Então, Paulo deixa bastante claro essa questão. Avançando um pouco, versículo 2, Paulo adianta um pouco mais o assunto, e ele diz, se não sou apóstolo para outrem, certamente o sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Então, Paulo está trazendo agora concluindo na verdade, essa ideia que ele iniciou no versículo 1. Ele está mostrando, se outros não estão me aceitando, se outros estão tendo dificuldade para reconhecer meu apostolado, vocês certamente estão vendo que de fato eu sou um apóstolo, eu sou apóstolo para vós outros. E se a gente for pensar, se a gente for buscar nos capítulos anteriores, irmãos, no capítulo 1 a gente já vê aquela divisão que tem, onde uns diz, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo. Esses que dizem, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, em outras palavras estão dizendo, eu não sou de Paulo. E Paulo então sente essa rejeição. E infelizmente, Paulo é um ser humano. Por mais que pensemos, ele é um apóstolo, ele é um super, não, nada disso. Paulo era um ser humano tal como cada um de nós, né? Ele tinha as suas lutas, as suas dificuldades. E a gente vê que isso vai, de alguma forma, atingindo o apóstolo Paulo. E a gente vai avançando um pouco mais e percebendo que o apóstolo vai apresentando alguns argumentos que demonstram, sim, que ele estava sofrendo essas injustiças dentro da própria igreja, né? E então ele faz questão de deixar claro para os irmãos que estão ali caminhando com ele, que ele tem, sim, alguns argumentos para mostrar para os irmãos que o caminho que os irmãos estão tomando está sendo injusto para com ele. Nós vamos avançar um pouco mais aqui, do capítulo 3 até o versículo 6, Paulo vai trazer novamente algumas perguntas retóricas aqui para embasar um pouco mais esse argumento dele, né? Esse princípio que ele vem trazendo, e ele vai mostrando para os irmãos através de alguns questionamentos, né? Então, ele deixa claro no versículo 2 aí, se eu não sou apóstolo para os outros, para vocês eu sou, porque vocês são de fato o selo do meu apostolado, vocês são a prova do meu apostolado, vocês são a chancela, vocês são a confirmação do meu apostolado. E aí então, do verso 3 até o verso 6, continuando aí, ele diz, a minha defesa
que me interpelam é esta. Então Paulo estava sendo interpelado, Paulo estava sendo questionado. Imagine o que é isso. O apóstolo Paulo, aquele irmão que está sempre disposto a ajudar a igreja de Corinto, estava sofrendo alguns questionamentos mais sérios. E ele traz então sobre forma de perguntas, né? Não temos nós o direito de comer e beber? E também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou somente eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar? Muito bem, então, aqui a gente vê Paulo reivindicando os direitos que eram conferidos ao apóstolo. O que ele está mostrando para nós aqui? No verso 3 aí, não temos nós o direito de comer e beber? Irmãos, isso são direitos básicos, necessidades básicas de qualquer um de nós. Todos nós temos direito temos necessidade de comer e de beber. E Paulo está dizendo para os irmãos, será que vocês não estão percebendo o que vocês estão fazendo comigo, com o apóstolo? Eu tenho necessidades, eu preciso comer, eu preciso beber, e vocês estão me tratando dessa forma. Vocês não me dão o mínimo necessário para que eu possa pelo menos me manter e continuar ajudando os irmãos. Como que eu vou continuar servindo aos irmãos sem suprir as minhas necessidades básicas? E Paulo vai mostrando para os irmãos, olha o que vocês estão fazendo. Verso 4. Não temos nós, verso 4, não temos nós direito de comer e beber, verso 5, e também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos, os irmãos do Senhor e Cefas. Então os irmãos, quando passavam por lá, eles levavam as suas esposas que eram assistidas pela igreja. E Paulo está mostrando isso. Quando passam por aqui, os demais apóstolos, todos eles são muito bem assistidos. A igreja os trata muito bem. Quando trazem as suas esposas, elas são tratadas da mesma forma. Isso nos traz alguns ensinamentos, irmãos. Nós precisamos aprender a tratar tanto os nossos irmãos quanto as nossas irmãs também. Precisam ter o devido trato, da mesma forma que eu trato, tanto os que vêm de fora quanto os que nós temos na nossa própria comunidade. Precisa ter esse tratamento por igual. E Paulo está dizendo aqui, quando vêm os demais apóstolos, quando vêm os irmãos do Senhor aqui, passa por aqui Tiago, Judas, Simão, José, quando vêm eles com as suas esposas, Pedro quando passa por aqui, todos são muito bem tratados por vocês, recebem os recursos mínimos para se manterem. Por que o tratamento diferenciado comigo? E é isso que Paulo vem mostrando. Então percebam que o apóstolo Paulo está sim de fato se sentindo injustiçado e com a devida razão. Verso 6 ele diz, ou somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Bom, aqui um ponto bastante importante. Nós sabemos que o apóstolo Paulo, ele tem uma atividade secular, né? Paulo era fabricante de tendas. Está registrado lá em Atos 18:3 que Paulo era um fabricante de tendas. E Paulo está dizendo, se eu tiver que deixar de pregar, se eu tiver que deixar de levar o evangelho para ficar construindo tendas, para ele era um tempo que ele poderia usar melhor pregando o evangelho. E era isso que Paulo estava trazendo. Por que eu tenho que deixar de trabalhar? Por que eu tenho que deixar de pregar, ter que trabalhar, se os outros têm o devido sustento? E é importante, irmãos, a gente entender isso, que o ministro do Evangelho, ele tem necessidades tanto quanto todos nós. Ele tem necessidades, ele passa por dificuldades, e isso aqui, como eu já disse, é um consolo, né? É um encorajamento para nós, e Paulo vai construindo essa ideia até chegar lá no versículo 12, na parte B do versículo 12, vamos só adiantar um pouquinho, chegar ao 12, a parte B, que ele constrói toda essa ideia de mostrando que isso tudo é direito do ministro, mas no verso 12, na parte B, ele diz, entretanto, não usamos desse direito, antes suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. O que Paulo está mostrando com isso? Existia ali aqueles irmãos que de alguma forma estavam acusando Paulo de ser um mercenário. Ah, não, Paulo está aqui para querer tirar proveito da igreja. Nada disso. Paulo estava ali com todo amor, pregando o Evangelho, trazendo o verdadeiro, puro Evangelho de Cristo para os irmãos e ainda sofrendo essas injustiças, essas
perseguições. E Paulo, então, mostra para os irmãos que eles precisavam ter, de fato, um melhor tratamento com ele. Ele estava ali vendo que, poxa vida, passa os irmãos do Senhor por aqui, vocês tratam tão bem. Passa Pedro por aqui, vocês tratam tão bem. Passa os demais apóstolos por aqui, junto com suas esposas. Será que só eu que não tenho esse direito de também trazer uma irmã, uma esposa e também ser tratada da mesma forma? Então Paulo está levando os irmãos a fazerem uma reflexão do que eles estavam fazendo com ele ali. E a terceira pergunta aí, né? Está lá no versículo 6, né? Isso mesmo, versículo 6. Ou somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Bom, foi o que nós tratamos agora, né? Perdão, nós falamos a respeito do trabalho secular de Paulo. Então, ele tinha esse trabalho secular, aonde ele tinha que se ocupar fabricando tendas e depois vender essas tendas. Ele tinha que se ocupar bastante e acabava não tendo todo o tempo para poder pregar o evangelho, né? E ciente de que os demais tinham um tratamento diferenciado, Paulo então traz esses argumentos para ver se a ficha cai, né? Para ver se os irmãos entendem de uma vez por toda esse posicionamento dele através desses argumentos. Irmãos, agora do verso 7 até o final, até o verso 14, Paulo vai trazer alguns argumentos um pouco mais incisivos aí. Paulo vai ser mais claro, na verdade, trazendo essas ideias aí para os irmãos, tá? Ele divide agora esses argumentos em 3 categorias, né? Os 3 primeiros argumentos que Paulo vai trazer aí são argumentos tirados do bom senso, baseados no bom senso. Depois, ele vai usar mais 3 argumentos tirados da palavra de Deus. E por fim, ele vai tirar um argumento aí trazido da reciprocidade. Muito bem, então, o primeiro argumento aí tirado do bom senso está logo aí no verso 7, né, quando ele diz aí: quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Imagina, olha o que Paulo está dizendo para os irmãos aqui. Quem é que vai para uma guerra com as despesas por sua conta? Imagine o seguinte, irmãos. O Brasil está envolvido num conflito, numa guerra, e aí você é convocado. Você chega lá, se apresenta, fui convocado, aí o comandante vai chegar para você e vai dizer: olha, não, é o seguinte, você foi convocado, é verdade, então está aqui o seu nome, agora eu vou dizer para você. Você vai lá numa loja de armas, compra lá um fuzil, compra fardamento, capacete, coturno, mochila, você vai se equipar, compra munição, muita munição que você vai precisar, e aí você pega um ônibus, um avião, alguma coisa aí, e vai lá para a guerra defender o Brasil. Paulo estava trazendo esses argumentos tão claros para os irmãos, para ver se eles entendiam de uma vez por todas. Olha, eu estou aqui combatendo um bom combate, trazendo algo realmente excelente para vocês, algo que vocês não vão encontrar em qualquer lugar. E vocês ainda querem que eu tenha que me virar, eu vou para o combate, eu tenho que comprar todos esses armamentos para poder defender vocês? Será que vocês não estão entendendo o que eu estou fazendo por vocês? E Paulo vem trazendo esses argumentos para corroborar com essa ideia que eu disse, que ele vem construindo ao longo desse caminho aí. Ele vem mostrando passo a passo cada um dos seus argumentos, né? Então, o primeiro argumento seria esse, né? Dele dizer a respeito da situação da guerra. Quem vai para uma guerra, logicamente, tem todo o fornecimento dos equipamentos. A segunda pergunta aí que ele faz, né? Ainda do bom senso: quem planta a vinha e não come do seu fruto? Outra pergunta que Paulo faz aí, né? Quem é que planta alguma coisa sem a esperança de colheita? Se nós olharmos o lavrador, a grande esperança do lavrador é o dia da colheita. Então Paulo está usando recursos que os irmãos utilizavam no seu dia a dia, que fazia parte do seu cotidiano, para ver se fica mais fácil para os irmãos entenderem aquilo que ele estava tendo necessidades e era um direito dele e os irmãos estavam negligenciando. Então Paulo usa esses argumentos do bom senso para ver se a ficha cai de fato, né? E a terceira pergunta do bom senso aí, ele diz: ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Então, imagina, senhores, camarada acordar de madrugada, cuidar do gado, tratar do gado, ir lá buscar chuva, sol, frio, tempestade, aquilo tudo, ele está sempre cuidando do seu gado.
E aí chega alguém lá e tal, vamos, né, tirar um leite, desfrutar de alguma coisa desse gado. Não, não, eu só crio para enfeite, é só por beleza, que eu gosto de ver, né, encher o gado, tudo passeando aí, mas eu não faço nada com eles, eu tenho apenas para beleza. Paulo está mostrando isso. Será que vocês não estão entendendo o que é que eu estou precisando de fato? É uma necessidade e é um direito? E ainda assim vocês não estão percebendo? Então Paulo não para por aí. Como eu disse, ele usou esses 3 argumentos tirados do bom senso, senso comum, aquilo que era comum aos irmãos ali na igreja de Corinto. E Paulo então segue um pouco mais. Se isso não é suficiente, então vamos buscar recursos na palavra de Deus. Ele agora tira 3 argumentos da palavra de Deus. Se os argumentos tirados do bom senso ainda não foram suficientes, Paulo agora então vai apresentar outros argumentos, né? O primeiro argumento tirado aí da palavra de Deus está no verso 9, que ele diz: porque na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Muito bem, na parte A aí, quando ele diz, não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo, ele está na verdade referindo lá a passagem de Deuteronômio, capítulo 25, versos 4, né? Que na lei de Moisés, Moisés trata da lei da mordaça, né? Como é que era essa questão da lei da mordaça, né? Existia lá, na verdade, a pedra de moinho, né? Chamada pedra de Mó. Era, na verdade, uma grande pedra, como se fosse uma espécie de uma grande mesa de pedra. E ali era colocado uma pedra que girava como uma roda no entorno, ela ia rodando em cima daquela pedra e ia esmagando o trigo que era colocado em cima dessa pedra. Os irmãos vinham com o trigo, colocavam ali em cima, e o trigo então era esmagado por essa pedra, separava-se a casca para um lado, que era mais leve, ela voava, e a semente ia caindo num canal, e ia caindo diretamente para o local de armazenamento. Quem é que fazia essa pedra girar? Essa pedra muito pesada. Era um boi. Esse boi era preso num varão que ia rodando essa pedra, e ela ia então esmagando o trigo. O que acontecia com esse trigo? O trigo ia caindo diretamente nesse corredor que era encaminhado para o local de armazenamento. E ali acontecia que parte dessas sementes não caíam diretamente nesse canal e acabava caindo fora e ficava justamente no caminho onde o boi estava andando. E o boi está ali, esmagando e caindo semente. Não era uma ou duas, né? Muitas sementes iam caindo, porque era muito trigo que eles trabalhavam ali naquela situação. E essas sementes que iam caindo fora, ia ficando no caminho do boi. O que acontecia? O boi ia comendo aquelas sementes. E aqueles donos de boi, que eram mais mesquinhos, né? Se tratando de boi, era mão de vaca. O que eles faziam? Eles amordaçavam o boi. Para quê? Para que o boi não comesse nem mesmo aquelas sementes que caíam fora, para que depois eles pudessem arrecadar e juntar novamente com as sementes que estavam lá no local de armazenamento. Então, para isso que era essa ideia então da lei da mordaça, para que pelo menos o boi tivesse direito de comer durante esse período da debulha, como era conhecido essa situação aí, né? Então, Paulo está mostrando, será que o boi que está ali trabalhando, pisando esse trigo, ele não tem direito pelo menos de se alimentar disso? Será que ele não pode pelo menos comer aquilo que ele está esmagando ali, que está sobrando, sobejando e está caindo fora? Será que é muito isso, né? Paulo está mostrando para os irmãos, não precisa fazer isso, é importante deixar que pelo menos ele se alimente, até para que ele esteja mais fortalecido e continue, né? E ao final do verso 9, Paulo pergunta então, acaso é com bois que Deus se preocupa? Né? E ele complementa no verso 10 uma resposta com uma outra pergunta, ou é seguramente por nós que ele o diz? E a resposta na sequência, né? Certo que é por nós que está escrito, pois o que lavra, cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Então, irmãos, a gente vê que a preocupação do Senhor aqui, de fato, não era especificamente com o boi, embora os animais foram alcançados por essa lei da mordaça que Moisés está trazendo para os irmãos ali. Mas a grande preocupação era, de fato, com os irmãos, especialmente
Nessa situação, Paulo utiliza esse texto para mostrar que é importante você dar liberdade para aquele que está se afadigando e que está se empenhando no estudo e na pregação da palavra. Paulo chega a dizer, lá em 1 Timóteo, capítulo 5, vamos dar uma olhadinha, 1 Timóteo 5, 16 e 17, né? Ele até usa novamente esse mesmo texto aqui da mordaça, né? 17 e 18. 1 Timóteo, capítulo 5, versos 17 e 18. Diz assim: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Pois a Escritura declara: não amordaces o boi quando pisa o trigo. Ou seja, não tire essa liberdade daquele que está correndo essa carreira de servir, de ser um ministro do Evangelho, ministro da Palavra de Deus. Então, Paulo está trazendo esses ensinamentos, irmãos. Ele está construindo, como eu disse, essa ideia, para depois mostrar para os irmãos que a grande preocupação dele não era explorar os irmãos, não era tirar dos irmãos nada de que não fosse único e exclusivamente o seu direito. E ainda assim, a gente vê que Paulo, logo depois, ele abre mão desse direito aí. Depois do verso 10, nós vamos pular o verso 11 e o 12, nós vamos lá para o verso 13, tá? Que diz assim: não sabeis vós que os que prestam serviço sagrado do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Abram comigo Deuteronômio, capítulo 18, versos 1 apenas. Aqui Paulo está trazendo a lei lá dos levitas, né, dos sacerdotes, né, que eram os levitas. Eles tinham uma ocupação exclusiva lá no templo, né? Então 18:1 diz assim: os sacerdotes levitas e toda a tribo de Levi não terão parte nem herança em Israel, das ofertas queimadas ao Senhor e daquilo que lhes é devido comerão. Ou seja, os irmãos não terão outra ocupação secular a não ser servir no templo do Senhor. Isso era o que os irmãos faziam. E é o que Paulo está trazendo aqui para nós, está mostrando para nós, através desse argumento baseado nos princípios bíblicos, né? Do próprio templo, ele tira o seu sustento, do altar ele tira o seu sustento. E Paulo está mostrando essa lei e toda a regulamentação do trabalho do sacerdote. O sacerdote, ele precisa ter tempo e condições para se preparar, para trazer uma boa pregação. Quem ganha com isso? É a comunidade, é a igreja, são os irmãos. Nós somos edificados quando os irmãos têm essa condição, tem esse tratamento, tem esse reconhecimento, né? E Paulo, então, está mostrando aqui para os irmãos que, através desses argumentos tirados lá de Deuteronômio, que existe sim uma ocupação exclusiva para ele, para que ele não tenha que se ocupar lá em fabricar tendas, ele não tenha que ocupar o seu tempo na fabricação de tendas, e ele possa dedicar mais tempo para pregar o Evangelho. E os irmãos, então, vão vendo, aos poucos, as fichas vão caindo, eles vão entendendo de fato que Paulo tinha, sim, direito a retirar os bens materiais em vista daquilo que ele está trazendo para os irmãos como alimentos espirituais. Muito bem, versos 14, irmãos, né, o último versículo aí que nós vamos ver, depois nós vamos voltar para o 11, tá? Versos 14: assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Convido os irmãos a abrir Mateus, capítulo 10, versículo 10. Aqui, quando Jesus está enviando os seus discípulos, ele prepara os irmãos, né? Fala para os irmãos: pode ficar tranquilo que vai vir só coisa boa por aí, vocês vão ter tudo de bom do melhor, vão ficar tranquilo, né? Nada disso, né? Ele diz que para vocês não prepararem grandes bolsas, grandes coisas para arrecadarem grandes coisas, não. Verso 10, ele diz apenas: em casa voltaram os discípulos a interrogá-lo sobre este assunto. Ele disse, Mateus, né? Eu disse Mateus 10, estou em Marcos. Mateus capítulo 10, versículo 10. Então, para os irmãos não levarem grandes coisas, como eu disse, né?
nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Né? Então, aqui Jesus está dizendo para os irmãos, vocês vão tirar o alimento daquilo que vocês vão estar vivenciando, aquilo é um trabalho de vocês, assim como qualquer outro trabalho, vocês vão trabalhar pregando o Evangelho. E ele repete esse texto similar, lá em Lucas 10, 7 também, ele fala desse mesmo assunto. Lucas capítulo 10, versículo 7, o Senhor Jesus diz: permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Né? Então, não andeis de casa em casa. Aqui, o Senhor Jesus está dizendo para os discípulos estarem contentes, satisfeitos com aquilo que a igreja lhes sustentar, com aquilo que lhes derem. Só que nesse caso aqui, Paulo está dizendo para eles, nem isso vocês estão me dando, nem comida e bebida eu estou tendo. Então eu estou tendo que me virar, tendo que fabricar tendas para poder me sustentar, para poder me manter. Paulo então traz esses argumentos bastante claros, né, bastante objetivos, para ver se os irmãos entendem, né? E Paulo então ele traz esses textos baseados nos princípios de Deus, baseado nas Escrituras. Ele trouxe 3 argumentos do bom senso, trouxe esses 3 argumentos baseados na palavra de Deus. E agora então ele vai trazer um último argumento tirado do princípio da reciprocidade. Né? Convido os irmãos a voltarem um pouquinho aí no versos 11 e 12, que diz assim: se outros participam desse direito sobre vós, não temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos desse direito, antes suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Irmãos queridos, Paulo está mostrando aqui, né? Se eu estou trazendo para vocês algo tão excelente, algo espiritual, seria muito recolher de vocês um pouco do muito que Deus tem lhes oferecido generosamente, graciosamente. Será que seria muito recolher de vocês bem materiais, se estamos trazendo aqui para vocês coisas espirituais? Então Paulo está levando a igreja a refletir sobre aquilo que ele estava falando para os irmãos, mostrando para os irmãos, esclarecendo para os irmãos. Então, nesse princípio da reciprocidade, Paulo está trazendo algo, como eu já disse, excelente e recolhendo aquilo que era a sua necessidade. Paulo não estava aqui querendo, eu quero luxo, eu quero um carro novo, quero passagem de avião, não era nada disso. Paulo estava querendo aquilo que era básico para ele se manter enquanto ele estava servindo os irmãos. Era tão somente isso. Paulo então não estava querendo simplesmente tirar proveito da comunidade não, como alguns estavam pensando, né? E esse então foi de fato o último argumento que Paulo trouxe aqui, retirado da reciprocidade. E ele vai mostrando para os irmãos, tudo isso era de fato direito do apóstolo. Os demais tinham passado por lá, tiveram esse tratamento. Os irmãos de Jesus que passaram por lá, tiveram bom tratamento. Pedro passou por lá, teve bom tratamento. Por que a diferença no tratamento com o apóstolo Paulo? E é isso que ele está questionando. Agora, percebam na parte B do verso 12, como eu disse, ele construiu toda essa ideia, mostrando que de fato era direito do apóstolo. E agora ele vai mostrar qual era de fato o seu grande objetivo. Paulo sempre demonstrando grande amor pelos irmãos. Ele mostra então na parte B do versículo que ele diz: entretanto, né, ele pode dizer, era nosso direito, se outros participam desse direito sobre vós, não temos nós em maior medida? E aqui quando ele fala em maior medida, ele está dizendo, se aqueles que passaram por aqui pregando o Evangelho tiveram esses direitos, será que aquele que plantou essa igreja, aquele que esteve com vocês desde o início, não teriam em maior medida? Não porque ele fosse maior ou mais especial, não é nada disso. É porque ele está trazendo esse argumento de que ele esteve no início com os irmãos. Ele deu os primeiros passos com os irmãos dessa igreja. Quando eu disse para os irmãos, esteve pregando lá na sinagoga de Corinto,
Pois fundaram a igreja de Corinto, ficou mais 1 ano e meio para depois ele poder caminhar. Enquanto essa igreja não deu os primeiros passinhos firmes ali com o apóstolo, com o Apolo, foi o primeiro presbítero lá da igreja de Corinto, enquanto não se firmou esses primeiros passos, Paulo estava pegando os irmãos na mãozinha ali, carregando eles, levando eles para caminharem. E aí então ele fala, será que, se depois de esses todos que passaram por aqui, que tiveram esse tratamento, não teríamos nós em maior medida? Era direito nosso, mas aí ele chega na parte B e quebra completamente os irmãos, né? Quando ele diz, entretanto, não usamos desse direito, antes suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho. Olha só, o que Paulo traz aqui, irmãos? Paulo tinha um propósito muito maior com tudo isso. O propósito de Paulo, nós vamos ver aqui agora um link do direito e da liberdade que assiste ao ministro do Evangelho. Ele faz um link aqui nesse ponto, da questão do sustento do ministro, né, do direito que ele tem do seu sustento, com a comida sacrificada a ídolo, né? No capítulo 8, ele tratou com bastante ênfase a questão da comida sacrificada a ídolo. No capítulo 9, ele passa também por alguns pontos, e lá no capítulo 10, ele vai voltar com mais ênfase a respeito da comida sacrificada a ídolos. Então, o que Paulo está dizendo aqui nesse trecho do versículo 12? Ele está dizendo, irmãos, eu abri mão de direitos que vão me custar caro, vão me fazer falta, eu preciso comer, eu preciso beber, eu preciso dormir, eu preciso me alimentar, eu preciso me vestir. Mesmo assim, é um direito meu vocês me assistirem nisso, mas eu vou abrir mão desse direito. Agora, Paulo está levando os irmãos a refletirem, se eu estou fazendo isso, eu estou sofrendo dano, eu estou abrindo mão de tudo isso, será que é muito pedir para vocês abrirem mão de carne sacrificada a ídolos, para vocês não se tornarem também causa de tropeço ao Evangelho para aqueles irmãos mais fracos? Seria pedir muito para vocês deixarem de comer carne sacrificada a ídolos para não fazer o irmão fraco tropeçar? Então é isso que Paulo está trazendo e mostrando para nós. Ele está mostrando aqui que ele tinha direito a tudo isso, era direito sim, mas ele poderia facilmente ser acusado por qualquer um dos irmãos ali de ser um mercenário. Ah, não, ele veio aqui para nos explorar, ele veio aqui para pegar dinheiro, para ficar... Nada disso. Paulo abre mão de tudo isso, embora sendo direito, justo, tá? Do apóstolo Paulo. Era tudo direito do irmão. Mas ele, então, abre mão de tudo isso com o propósito maior de não se tornar uma causa de tropeço para o Evangelho, como ele diz aí, né? Para que isso não venha atrapalhar, se tornar um obstáculo ao Evangelho de Cristo, como ele diz no final do versos 12b. Então, irmãos, com esses argumentos claros, Paulo lança luz sobre esse assunto tão sério. Muitas igrejas até se gabam de dizer, não, na nossa igreja nós não temos nenhum presbítero remunerado, como se isso fosse algo grandioso. Irmãos, nós vamos fazer algumas aplicações aqui, algumas conclusões nós vamos tirar disso tudo. Isso não é motivo de vanglória. Nós precisamos ter irmãos que realmente possam dedicar mais tempo, ter condições. E nós vamos ver quanto que isso é prejudicial para a igreja. A igreja perde com isso. E nós precisamos entender esses argumentos de Paulo. Paulo está mostrando por quê? Porque muitos irmãos não estavam entendendo que o presbítero precisa comer, o presbítero precisa se vestir, precisa se manter, ele tem despesas, né? E tudo isso Paulo está mostrando. Eles estão preocupados com tantas outras coisas e aquele que está trazendo de fato um alimento bom para os irmãos está sendo deixado de lado, está sendo até injustiçado. E Paulo então traz luz sobre esse assunto. É lógico, nós sabemos que existem igrejas que acabam deturpando a própria palavra de Deus em benefício próprio, para satisfazer a ganância do coração humano. E isso logicamente não é o caso de Paulo aqui, nós vimos claramente. Paulo está falando de coisas básicas, de necessidades básicas, né? Então que Deus realmente continue trazendo luz sobre a nossa igreja, né? Continue nos guardando desse caminho de engano e nós possamos continuar servindo ao Senhor com sinceridade e fidelidade, né? Para a glória do Senhor. Conclusão, irmãos, trazendo algumas conclusões e faremos algumas aplicações. Na conclusão aqui, Paulo traz todos esses argumentos demonstrando claramente que o ministro do Evangelho sofre
lutas, né? Que as lutas são inerentes, fazem parte da vida do ministro do Evangelho. Então, todos que querem viver piedosamente serão perseguidos, né? A quem mais é dado, mais é cobrado. Aqueles bois que vão na frente vão tomando as primeiras pedradas. E assim é com o ministro do Evangelho. Muitas vezes o ministro do Evangelho é aquele que recebe as primeiras pancadas, irmãos, né? Ministro do Evangelho, vez por outra se chateia. Nós vimos aqui o apóstolo Paulo, vez por outra ele sofre, ele entristece, né? Vez por outra ele adoece, ele tem vontade de desistir. Irmãos, vez por outra acontece com o ministro do Evangelho. Ah, mas ele não é super espiritual? Não, irmãos, ele é tão humano quanto você, tão humano quanto eu, você, sofre as mesmas dificuldades. O ministro precisa, muitas vezes, de ser reconhecido, né? Não digo bajulado, diferente, né? Mas com relação ao que nós aprendemos nessa manhã com o apóstolo Paulo, de ser reconhecido, ser recompensado pelo seu esforço, obviamente, né? E ainda assim, a grande preocupação do apóstolo Paulo era sempre o bem-estar dos irmãos. Ele apresenta esses argumentos, leva os irmãos a fazer uma reflexão sobre o assunto, mas isso tudo com um grande propósito, de que os irmãos cresçam na graça de Cristo, que os irmãos avancem no Evangelho de Cristo. Paulo está trazendo tudo isso, irmãos, não é para vanglória, não é para dizer, olha, tenho dó de mim, me deem coisa, não é nada disso, para que os irmãos entendam o princípio de Deus e não negligenciem caso aconteça com outro que vier aqui. Assim como ele está dizendo, não quer injustiça com ele, não quer com os demais. Tratem todo mundo por igual. Vem alguém aqui pregar o Evangelho, tratem bem. O ministro que está aqui no dia a dia, tratem bem também. Tratem todo mundo da mesma forma, né, de maneira unânime, sem distinção de pessoas. Terceira conclusão aí, ele tem o cuidado de não vir a se tornar um empecilho para o avanço do Evangelho, levando sempre os irmãos a Cristo e dando glórias a Deus por isso. Então, Paulo evita o máximo de ser causa de tropeço para o Evangelho. Pelo contrário, Paulo foi o homem que mais falou de Cristo aqui nessa terra, né? Ele foi enviado pelo próprio Senhor Jesus para pregar aos gentios. Ele, então, avança, ele vai, ele se esmera, ele se esforça, ele se doa. Ele chega ao ponto de dizer que o meu viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, Paulo tinha Cristo na sua mais alta estima. Ele vivia realmente o Evangelho, respirava o Evangelho de Jesus Cristo. Então, fazendo algumas aplicações agora, irmãos, depois dessas conclusões, gostaria de fazer algumas aplicações para a gente encerrar, né? Aqui na comunidade talvez não seja o nosso caso, né? Acredito eu, mas fica como uma vacina preventiva para nós, irmãos da ICCG. Pode acontecer de alguém fazer críticas, comentários maldosos a respeito dos investimentos nos presbíteros e pastores da comunidade, né? Então, nós vimos aqui os argumentos sérios e pautados pela palavra de Deus que o apóstolo Paulo está trazendo. Então, irmãos, pode acontecer de alguém comentar, poxa, mas estão fazendo isso, fazendo aquilo, investindo muito no presbítero e tal. Não pensem assim, irmãos. Pense que isso é um investimento. Os irmãos precisam, de fato, serem alimentados com bom alimento, terem boas condições para trazer boas pregações, bom alimento para a comunidade. E, falando nisso, nós teremos aí o irmão Neto, né, vindo aí também, né, o pastor Neto, vindo pregar para a gente também, que vai ser uma grande bênção. Outro ponto importante, é bom termos pastor de tempo integral, importantíssimo, né? Tem momentos que eu estou com alguma ocupação, Rodrigo está com alguma ocupação. Felizmente, nós temos na nossa comunidade um presbítero, um pastor que pode atender os irmãos, né? E ainda assim, logicamente, vai ter momentos que, mesmo em tempo integral, o irmão precisa também de alguns momentos de cuidados próprios também, né? Importante a gente entender isso. E nós, como eu disse, né? Felizmente, nós temos aí o nosso presbítero de tempo integral, né? E Paulo está mostrando, então, essa importância, né? Tem condições, o presbítero de tempo integral tem melhores condições para servir a comunidade, como Paulo mostrou. Ele tem que deixar de fabricar tendas e ele dedicar somente ao Evangelho, ele ia ter condições de pregar muito mais, de avançar muito mais, de correr essa carreira com mais liberdade. E era isso que Paulo estava querendo.
Paulo não estava querendo se encher de coisa, irmãos. Paulo estava querendo era condições para falar de Cristo, quanto mais pessoas ele pudesse. Essa era a ideia de Paulo, e não querer coisas para si. Muito bem, é importante investir nos ministros da sua igreja, enviar para congresso, investir numa boa biblioteca. Nossos presbíteros precisam ter boas bibliotecas, com bom material de estudo. E aí, novamente, eu digo, quem ganha com isso? A igreja, os irmãos. Nós somos alimentados, nós temos bons alimentos. Por quê? Porque nós estamos investindo nos presbíteros da nossa comunidade. E Deus assim nos abençoa, os irmãos estudando e trazendo esse bom alimento. E por fim, irmãos, já encerrando, eu diria, ore, incentive, encoraje o seu líder, o seu presbítero. Como nós vimos nessa passagem, o apóstolo Paulo estava sofrendo uma hora difícil. Talvez faltou alguém para ir lá dar um abraço no apóstolo e dizer, olha, ainda que esteja difícil, mas vamos continuar caminhando para a glória do Senhor. O Senhor vai nos sustentar. Isso faz muita diferença, irmãos. Uma palavra de encorajamento, um abraço, um incentivo. E graças a Deus, nós temos recebido incentivo de irmãos. Isso é tão gratificante, isso é tão bom. Não para bajulação, não é nada disso, não é para mérito de homem, não. Mas é bom. Imagina quando você vê alguém empurrando um carrinho pesado numa subida, está empurrando. Aí chega uma criança pequenininha, não tem força nenhuma, mas ela vem ali com aquela ideia, de ajudar. Não é a força dela que vai te impulsionar, mas aí aquela intenção boa dela, de estou aqui, mesmo que não vou ajudar muito, mas eu estou aqui, sabe? E às vezes a gente pensa assim, mas eu não tenho nada para oferecer para os presbíteros, eu sou não tenho pouco conhecimento. Irmãos, um abraço, vocês não fazem ideia de quão terapêutico é um abraço, um incentivo, uma palavra, uma mensagem, Isso faz muito bem. E a gente precisa, tanto quanto os irmãos da comunidade. Então, que Deus continue nos guardando, Deus continue guardando a liderança da ECCG, que seja irmãos que sejam bíblicos, irmãos que estudem a palavra de Deus para trazer bons alimentos para a comunidade, que a membresia da ECCG seja alimentada com alimentos sólidos, continue sendo alimentada com alimentos sólidos. Por quê? Porque o Senhor tem dispensado a nós alimentos sólidos, tem nos ensinado de maneira bíblica, de maneira realmente pautada pelos princípios de Deus. E que acima de tudo, irmãos, que Deus continue sendo glorificado em nosso meio. Em nome de Jesus. Que Deus continue nos fortalecendo, irmãos. Deus continue trazendo a nós essa direção pautada único e exclusivamente pela palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo ensinamento tão rico que o apóstolo Paulo nos traz nesta manhã, que fala aos nossos corações, ó Deus, que nos encoraja, que nos mostra, Senhor, a luta de um homem que se dispôs a pregar o teu evangelho, as dificuldades que o irmão passou, ó Deus, e às vezes até mesmo a nossa falta de visão com relação ao esforço desses homens. Ajuda-nos, Senhor, a termos um coração verdadeiramente grato ao Senhor e que também seja grato àqueles que o Senhor diz que são até mesmo dignos de dobrados honorários, porque o Senhor diz que tem os seus pés formosos, porque pregam a tua mensagem, a tua preciosa palavra. Continue falando aos nossos corações, Pai. Que a tua palavra, Senhor, continue aquecendo os nossos corações e que nós continuemos a viver aqui nesta vida, o tempo que nos resta, voltados em obediência à tua santa e preciosa palavra. Agradecemos por esse tempo precioso que o Senhor esteve conosco e pedimos que o Senhor continue nos guardando, nos livrando de todo mal. Dá-nos, Senhor, um desejo de servir ao Senhor a cada dia mais, um desejo de amar o Senhor a cada dia mais, ter mais fome e sede por Ti, ter prazer em estudar a Tua palavra e ter desejo de orar ao Senhor. Isso tudo é obra do Teu Espírito Santo em nós. Assim nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.